Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez uma questão da prova da SpaceX, no ano de 2004, beleza? Falando um pouquinho sobre concentrações. Vamos nessa. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a cada grupo 100 ml de solução de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro e solicitou que a transformassem em uma solução de concentração 0,75 mol por litro. Um dos alunos do grupo, inadvertidamente, adicionou água à solução, tornando-a de 0,5 mol por litro. O volume de água adicionado pelo aluno e um dos possíveis procedimentos adotados pelo grupo para transformá-la na solução com a concentração pedida foi, respectivamente. Então vamos lá, galera. Aqui a gente já percebeu que vamos trabalhar um pouquinho com diluição, tá? E a gente vê isso já de cara na solicitação do professor. Porque, olha, a gente tinha uma solução de 100 ml, a uma concentração de 1,25 mol por litro. Se a concentração diminuiu, galera, a gente já sabe que naturalmente o volume tem que aumentar. Então a gente tem uma diluição aqui, beleza? E realmente, um dos alunos ele acaba adicionando água, a solução muito mais do que deveria, e transforma ela com uma concentração de 0,5 mol por litro. Então, vamos tentar descobrir primeiramente o quanto de água a mais esse aluno ele adicionou, beleza? Então vamos nessa. A gente sabe que uma diluição ela pode ser calculada da seguinte forma: a gente tem a concentração da primeira solução vezes o volume da primeira solução, isso tem que ser igual à concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução. Concentração da primeira era 1,25. O volume da primeira, galera, eu vou colocar em ml mesmo, né? Era 100 ml. A concentração da segunda acabou sendo 0,5, que não deveria, mas aconteceu. E a gente tem um volume 2. Só que aqui não, galera, eu não posso botar ml não, porque a concentração tá pedindo para litro, tá? Então, eu não vou fazer isso não. Eu vou colocar 0,1 e aqui eu vou ter uma C2 que é 0,5 vezes um V2, beleza? Tudo bem. Isso aqui vai nos resultar o seguinte: o nosso volume 2 ele vai ser 0,125 dividido por 0,5. Esse volume V2, galera, vai dar 0,25. Não me engano, deixa eu ver aqui. A calculadora, para não ter erro, é isso mesmo, 0,25. 0,25 litros. A gente sabe que 0,25 litros é a mesma coisa que 250 ml. Tá? Ou seja, esse nosso rapaz aqui, ele adicionou, na verdade, a essa solução 150 ml. Ele adicionou 150 ml. Isso já restringe as nossas respostas. Por quê, galera? Um dos dados que ele quer nas alternativas é o volume de água adicionado pelo aluno. Então é 150 ml. A gente já sabe que só pode ser a B ou a E. As outras estão totalmente erradas. Você poderia até se confundir aqui com a A e a D, porque a gente encontrou 250 ml, mas só lembrar que a gente já tinha 100 ml. Então, ele adicionou mais 150 para totalizar 250, beleza? Agora a gente precisa encontrar uma forma para reverter esse problema e gerar a solução que o professor pediu inicialmente. Vamos lá. A gente analisa aqui as alternativas. A gente teria algumas formas de fazer isso, né? Retirando água, ou adicionando água, ou adicionando barra retirando soluto, enfim. Mas, pelas alternativas aqui que a gente olha, a gente vê que as duas envolvem adicionar soluto. Se a gente já tem essa indicativa de que as duas envolvem colocar mais soluto na solução, então a gente vai buscar a massa. Né? A gente vai buscar a massa que precisa ser adicionada para colocar essa concentração solicitada, beleza? Então vamos nessa. Para a gente descobrir a massa, galera, existem algumas formas. A gente pode descobrir o número de mols que tinha na solução, na primeira, inicial, que o professor deu. É, E, bom, deixa eu pensar. O número de mols da primeira solução e tirar o número de mols que. Deixa eu ver, galera. Na verdade, não. Não, a gente não vai por esse caminho, não.
A gente vai descobrir o número de mols que tem essa solução aqui, tá errada, tá? A gente vai calcular a quantidade de mols que exigiria uma solução correta com esse volume, e depois a gente vai usar a massa molar para quantificar isso daí em massa, beleza? Então é isso. Vamos nessa. Quantos mols a gente tem nessa solução aqui que está errada? Tá? Que o estudante colocou essa concentração errada. Galera, a concentração é de 0,5 mol por litro. Só que a gente tem 0,5 mol por litro. Só que a gente tem 0,25 litros. Então a gente tem uma quantidade X de mols. Isso aqui vai dar, na prática, 0,5 vezes 0,25, 0,125. 0,125 mols. A gente tem essa solução. Quanto a gente precisa ter para a concentração estar correta? A concentração correta é 0,75. Isso em 1 litro. Como a gente tem 0,25, a gente não pode alterar o volume, né? A gente viu nas alternativas que não altera o volume. A concentração correta seria 0,75 vezes 0,25, que dá zero, esse y dá, deixa eu colocar o x aqui, né? Esse y aqui vai dar 0,1875 mols. Beleza. Vocês concordam que o tanto de mol que a gente precisa adicionar é a diferença entre esses dois, certo? Então, vou ter 0,1875 menos 0,125. Quanto que dá isso aqui, galera? Ó, isso aqui dá 0,0625. Então, a gente precisa adicionar essa solução 6,25 vezes 10 a menos 2 mols. Notação científica. Tá? A gente precisa adicionar isso daqui. Agora, a gente precisa calcular a massa disso. Para isso, a gente vai usar a massa molar. A massa molar do hidróxido de sódio, que é o soluto que estamos trabalhando, né? É hidróxido de sódio, tá vendo? A gente sabe que o hidróxido de sódio, vou colocar a fórmula molecular dele aqui, é o NaOH. Essa substância aqui. A massa molar desse cara é a massa do sódio, que é 23 gramas por mol, mais a massa do hidrogênio, que é 16 gramas por mol, mais a do oxigênio, perdão, galera. Do oxigênio, que é 16 gramas por mol, e a do hidrogênio, que é 1. Isso aqui dá pra gente 40 gramas por mol. Pode somar aí, tá? Fechou, morreu a questão, galera. Porque aqui, ó, a gente tem uma quantidade de... A gente sabe que o número de mols é a divisão da massa pela massa molar dele. Então, a gente tem 6,25 vezes 10 a menos 2 mols. Isso tem que ser a massa dele, que a gente não sabe, sobre a sua massa molar, que é 40 gramas por mol. Acabou. Aqui eu vou fazer o seguinte. Essa massa vai dar 40 vezes 6,25, 250 vezes 10 a menos 2. 25, 2,5. 2,5 gramas. Ficou parecendo um 8, né? 2,5 gramas. A gente precisa adicionar, então, 2 gramas e meia. Qual a alternativa que contempla isso? Cadê? A letra E, né? 2,5 gramas. Beleza, galera? Então é isso. Questão bem legalzinha da SpaceX aí. Não tão complicada, mas precisava pensar um pouquinho para resolver. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Bons estudos e até um próximo.